Isso. Será que vai chegar alguém? Som. Você vai chamar as pessoas? Tá chamando. A Flávia. E aí, coração? Bem, vamos começar? Graça, paz e misericórdia. Mais um dia que o Senhor tem nos concedido. Fico feliz demais por essas portas abertas. Filha, por favor, bota o telefone aqui só para eu ver aqui a hora. Fico feliz demais por essas portas abertas, pequeno local de adoração, mas Deus está no controle de todas as coisas. Fala, Nego Drey, papai te ama, moleque. Fico muito feliz por essas portas abertas. De coração, é um local pequeno. Aqui a gente não tem nome de igreja, a gente não tem denominação. A nossa denominação é o Reino dos Céus. É a implantação do Reino dos Céus aqui na Terra. Fico feliz também por esse chamado. A gente estava, acho que foi quinta-feira, fomos lá para o shopping, o West Shopping, peguei a caixa de som e fomos lá anunciar a Jesus como Salvador. E isso é importante, a gente anunciar o reino, a gente proclamar Jesus como Salvador. Isso não tem preço. A gente tem que se desligar, sair das quatro paredes e anunciar que Cristo ele morreu e ressuscitou por mim. E a gente tem que ter aquela noção: eu não vou fazer alguma coisa errada, porque Ele ressuscitou por mim. Ele morreu por mim e Ele ressuscitou. Isso para mim já é tudo. É o que o apóstolo Paulo fala. Ele sabia que ele ia morrer, estava encarcerado em Roma e iria morrer, mas ele tinha a certeza que ele ia caminhar para a glória, porque ele diz que Jesus prometeu para ele a salvação, o que fez com que Paulo viesse largar tudo que ele tinha, perder tudo que ele tinha por causa de Jesus. Foi o encontro que ele teve com Jesus. E a cada dia a gente tem que meditar nisso, buscar ter esse encontro com Jesus. Eu vou iniciar aqui, vamos orar agora. Quero orar pela sua vida, orar pela minha vida, orar pela minha família, para que Deus possa te abençoar e a gente abra o seu coração essa noite, para que Deus possa operar maravilhas. Feche teu olho, seus olhos agora, e vamos orar ao Senhor. Senhor Deus, Tu que és o Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, toma-nos, ó Pai, em Tuas mãos. Senhor, tira toda a tristeza, toda a dúvida, Senhor, do nosso coração. Senhor, perdoa, Senhor, os nossos pecados, as nossas falhas. Senhor, eu tenho muitos pecados, Tu sabes disso. Senhor, toma o meu coração, minha mente, dá a Luane que está aqui, Senhor, dá a vitória para ela, Pai. Dá a vitória, abre portas para ela, abre portas para o meu filho, para o Andrei, para a Ana Flávia. Toma a Luísa que está para nascer, já está às portas, meu Pai. Toma a Flávia também em Tuas mãos, Pai, que ela possa ter uma boa hora. Toma minha mãe, todos os meus amigos e irmãos em Cristo Jesus. Repreende a fúria do diabo, Pai, na nossa vida, e nos dá uma semana tranquila, Pai, debaixo da Tua graça,
Tira toda a dúvida, Pai. Toda a tristeza do nosso coração. É que eu te peço, Pai, em nome de Jesus. Amém? Quero te convidar agora a estar louvando ao Senhor. Porque Deus é bom, né? A Ana Flávia está falando do papai. Vamos louvar o Senhor, irmãos, no nome de Jesus. Esse é o hino que eu mais gosto. Muito mesmo. O nome de Jesus é poderoso. Glória a Deus. Aleluia, glória a Deus. Deus é bom, sempre bom. Abra sua Bíblia, Mateus 24. Nós iremos fazer uma dissertação de Mateus 24, do capítulo 1.
do versículo 1 até o versículo 31. Vamos fazer essa abordagem, como nós havíamos colocado no Instagram, falando sobre a guerra judaico-romana. É muito interessante porque muitas pessoas fazem uma referência sobre Mateus 24, mas não conhecem o conteúdo, o contexto hermenêutico, histórico, e acabam, é uma realidade, acabam viajando e ensinando, passando um ensinamento errado. Mas a gente está aqui para aprender. Não que seja o dono da verdade, mas se você for reparar, todo teólogo ele tem essa visão e essa interpretação. Inclusive também a gente encontra isso, os pais da igreja, Tertuliano, Eusébio de Cesareia, a gente vai encontrar essas referências também, que casam todo esse contexto no livro do historiador Flávio Joséfo. Então eu vou orar agora para a nossa abertura, que Deus possa abençoar esse sermão e possa falar profundamente aos nossos corações. Então vamos orar agora em nome de Jesus. Senhor Deus, Tu que és o Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, Senhor, Tu sabes que eu não sei, Senhor, pregar, eu sou totalmente dependente de Ti. Tu sabes, Senhor, Tu sabes as coisas que eu passei, Pai, para hoje poder ensinar, profetizar, pregar. E tenho a certeza que sem Ti, Pai, eu não sou nada, Pai. Por isso eu agradeço a Ti, Pai, por todas essas coisas que Tu tens feito na minha vida, Pai. Te agradeço por tudo, Pai, em nome de Jesus. Amém. Eu falo isso porque houve um período da minha vida, irmãos, onde Deus ele se manifestou de uma forma diferente. Eu queria muito, eu pregava, mas chegou uma hora que eu parei de pregar. Chegava na igreja, não conseguia mais pregar. Fiquei anos sem conseguir trazer uma palavra, sem abrir a boca. Não conseguia falar 5 minutos. Mas Deus mostrou para mim que é Ele quem abre a boca do homem. São experiências que a gente passa a ter, onde a gente procura ser dependente de Deus. Então hoje eu sei muito bem que eu não sou nada sem Jesus. A gente passa a encarar e ver a nossa dependência e que Ele está no controle de todas as coisas, mesmo. Então por isso que hoje eu tenho essa visão. Se Ele quiser, é Ele que abre a boca do homem, é Ele que faz o homem orar e a pessoa ficar curada, é Ele que faz todas as coisas. Nós não podemos nada, somos totalmente dependentes de Deus. Então eu quero ler aqui para você, querido, o que diz a palavra do Senhor em Mateus. Nós vamos ler pausadamente, querido. Eu vou ler agora para você até o versículo 8. Deus queira que a gente consiga chegar até o versículo 31, senão eu paro e começo semana que vem, que eu não quero quebrar, que eu tenho 1 hora para fazer essa explanação. Tendo Jesus saído do templo, ia se retirando quando se aproximaram dele os seus discípulos, para lhe mostrar as construções do templo. Ele, porém, lhe disse: não vedes tudo isto? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. No Monte das Oliveiras achava-se Jesus assentado quando se aproximaram dele os discípulos. Em particular, e lhes pediram: dize-nos quando sucederão estas coisas, e que sinal haverá da tua vinda e da consumação do século. E ele lhes respondeu: vede que ninguém vos engane, porque virão muitos em meu nome, dizendo: eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E certamente ouvireis falar de guerras, rumores de guerras. Vede, não vos assustei, porque é necessário assim acontecer, mas não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fome, terremotos em vários lugares, porém tudo isto é o princípio de dores. Então
atribulados, e vos matarão, sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Nesse tempo, muitos hão de se escandalizar, trair, odiar uns aos outros. Levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. Por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. Será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunha a todas as nações. Então virá o fim. Eu acabei passando, mas eu queria falar pausadamente até o versículo 8. Mas tranquilo. O interessante, essa nossa abordagem que nós estamos fazendo é sobre a vinda de Jesus. Será que a igreja ela vai passar pela grande tribulação ou ela não vai passar pela grande tribulação? Já estamos vivendo o milênio. Sabemos que existem correntes teológicas, os pré-tribulacionistas, os pós-tribulacionistas, os milenaristas. O pré-tribulacionista ele não crê que a igreja irá passar pela grande tribulação. O pós-tribulacionista, e esse pensamento está muito grande, crescendo bastante, ele acredita que a igreja irá passar pela grande tribulação. Coisa que eu havia falado há 2 semanas atrás, na minha última live, falando sobre de onde surgiu esse primeiro pensamento onde a igreja não iria passar pela grande tribulação. Começa lá em 1940. Antes disso, ninguém falava sobre isso, não haviam muitas pregações sobre a vinda do Senhor. Mas se nós repararmos lá em 2 Tessalonicenses, a partir do capítulo 2, capítulo 2, versículo 1 em diante, ele fala sobre os sinais para a vinda do Senhor. E uma delas é a perseguição da igreja. A Flávia é uma pessoa que ela me disse o seguinte: o brasileiro, ele não sabe interpretar texto. E é uma realidade. As pessoas não conseguem, é uma realidade, não conseguem entender o texto, fazer a interpretação do texto. E a gente vê hoje em dia muitos pensamentos que são distantes do que os apóstolos escreveram. As pessoas fazem teologia, mas não sabem o contexto histórico, o contexto hermenêutico, todo o contexto que aconteceram as Escrituras. Você não precisa ser teólogo, mas você pode ser autodidata. Você pode pesquisar para conhecer a Bíblia. E isso é importante, e mais ainda, você ser orientado pelo Espírito Santo de Deus. E o interessante é que o versículo 5 de 2 Tessalonicenses, capítulo 2, diz o seguinte: uma coisa precederá a revelação do anticristo, o arrebatamento acontecerá primeiro, então se manifestará o anticristo. Isso aqui, irmãos, como é que a situação é complicada? Isso aqui foi uma Bíblia. Eu dei uma olhadinha, então procurei olhar lá do original do grego. Eles introduziram essa frase na escritura, coisa que não está no original do grego, e nenhuma outra Bíblia dizendo que o arrebatamento irá acontecer primeiro. Então as pessoas já estão se chegando ao ponto de falsificar as escrituras. Se a gente analisar lá em 2 Coríntios 4:2, diz o seguinte: procedemos sem astúcia e não falsificamos a palavra de Deus. O apóstolo Paulo fala em 1 Coríntios, se não me engano, 6:4, a nossa máxima não é ir além das Escrituras. E ele fala também aqui em 2 Coríntios 4:2, que ele não tem nenhum tipo de astúcia, que ele não falsifica a palavra de Deus. Infelizmente estão falsificando a palavra de Deus, heresia, colocando coisas que não se encontram na palavra de Deus. Não, nós temos que provar que a igreja vai ser arrebatada antes da grande tribulação. Vamos colocar isso aqui? Heresia, mentira. Então as pessoas hoje em dia perderam o temor da palavra de Deus. Então temos que analisar a palavra de Deus. O que é, se não é, não é. Eu não tenho que defender o pensamento da minha denominação, o pensamento da minha igreja, nada. Eu tenho que defender a palavra de Deus. Filipenses 2,16: estamos incumbidos da defesa do Evangelho. É o que o apóstolo fala.
é a defesa do que é correto. E as pessoas, muitos sabem qual é a verdade, mas por causa de benefícios, acabam mentindo e modificando a palavra de Deus. Então, se a gente for analisar aqui o contexto de Mateus 24, ele fala sobre a guerra judaico-romana, mas as pessoas inventaram uma hermenêutica dizendo que aqui é sobre o arrebatamento da igreja, a grande tribulação após. Mas se a gente estudar toda pessoa que sabe um pouquinho interpretar um pouquinho de história, pesquisa um pouco, ele vai conhecer isso aqui. Então é aquela teologia devocional, as pessoas não querem pesquisar, não querem estudar. E Jesus deixa aqui falando: Jesus saiu do templo e ia se retirando quando se aproximaram dele os seus discípulos, para lhe mostrar a construção do templo. Ele, porém, lhes disse: não vejo tudo isto. Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. Do que Jesus Cristo está falando? Eles já mostraram: mestre, olha só a construção desse templo, do templo, ele é magnífico. O templo naquela época, eu já falei, era um templo. O templo original tinha 15 metros de largura, 30 de comprimento, mas Herodes aumentou em muito o templo. Ele acabou fazendo com que o templo fosse profanado, tirando as medidas de Deus. Só parte do templo tinha 400 metros de norte a sul e 300 de leste a oeste. O templo era gigante, suntuoso, diferente do templo construído na época de Ageu. E eles mostraram aquela construção. Jesus diz: está vendo sabe o que vai acontecer com esse templo? Não vai ficar aqui pedra sobre pedra que não seja derrubada ou destruída. E Cristo fala isso no período da sua pregação, do ano 30 até o ano 33. Se não me engano, já é no finalzinho aqui. Vou dar uma melhorada aqui. Ele já estava para ser morto. Foi na Páscoa, no final do seu ministério, na semana que ele ia ser crucificado. Ele fala isso aqui para os apóstolos. Já estava em Jerusalém para ser perseguido e morto. Então ele fala: está vendo essas estruturas aqui? Elas vão ser destruídas. Não tão somente o templo ser destruído, mas toda a estrutura judaica, porque tudo girava em torno do templo. A corrupção partia do templo. O templo, ele era o banco. Toda a falta de justiça, a injustiça partia do templo. Jesus estava anunciando a destruição de um mundo. Interessante isso. Então ele fala: tudo aqui vai ser destruído, mas as pessoas não conseguem se atentar para isso, porque ele está dizendo: esse templo vai ser destruído. Está conseguindo compreender, querido? Depois, no Monte das Oliveiras, achava-se Jesus assentado quando se aproximaram dele os discípulos, em particular, e lhe pediram: dize-nos quando sucederão estas coisas, e que sinal haverá da tua vinda e da consumação do século. É interessantíssimo, porque, irmãos, eles fazem duas perguntas para Jesus. E a primeira pergunta é a seguinte: quando vai acontecer essas coisas? Quando vão acontecer essas coisas? O quê? A destruição do templo de Jerusalém e o fim daquele sistema corrupto. E a segunda pergunta que eles fazem: e qual será o sinal da tua vinda e da consumação do século? Fazem duas perguntas. Primeiro, o que Jesus faz? Ele explica a primeira pergunta. Quando é que vai ser destruído, vai começar a destruição do templo de Jerusalém? O seguinte: vede que ninguém vos engane,
porque virão muitos em meu nome dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Aí a gente tem que procurar, estudar, entender o que aconteceu nos anos 60, lá na Palestina. Nos anos 60 surgiu uma insurreição querendo a libertação dos judeus do Império Romano. Surgiram vários homens dizendo que eram o Messias e queriam libertar o povo judeu do jugo do Império Romano. Muitos homens surgiram, foram presos, foram mortos. Então Jesus Cristo já disse, quando tudo isso aconteceu, o templo vai ser destruído quando começarem a surgir homens dizendo que são o Messias, os libertadores dos judeus em relação ao Império Romano. Primeira dica que ele dá. Aí o que acontece? Ele fala, e tem mais. Sabe o que vai surgir? Guerras, rumores de guerras. Vede, não vos assustem, porque é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fome, terremoto em vários lugares. É interessante o que Jesus fala. Surgirão o quê? Falsos profetas, pessoas que vêm profetizando, dizendo que Deus iria ser com eles, iria dar vitória para eles, que era para eles entrarem na guerra contra os judeus, e líderes dizendo que eram o Messias, o escolhido de Deus para libertar o povo daquela situação. Então, naquela época desencadeia um processo de guerra. E o que é isso? A guerra judaico-romana. Quem fala sobre isso? Já falei, Eusébio, Tertuliano, os pais da igreja. Interessantíssimo. Mas muitas pessoas costumam olhar com essa visão achando que é uma referência ao princípio da grande tribulação. Não, a gente tem que saber o que realmente a Escritura está querendo saber. Então é por isso que é necessário a gente pesquisar e não ir somente pelo que as pessoas falam. Nem tudo que dizem é verdade, mas a gente tem que ter a capacidade de pesquisar para saber o que é certo e o que é errado, para não procurar ensinar errado. Então começa a guerra? Começa. Surge o quê? Guerras, rumores de guerras, nação contra nação, judeus contra romanos. Os judeus começam a ter vitórias. Matam um grupo de soldados, vem outro grupo de soldados, e eles começam a obter vitória, e não, Deus está com a gente. Até que chega no ano 70, o general Tito, ele entra na cidade de Jerusalém. Interessantíssimo isso. Então aqui Jesus está falando sobre a guerra judaico-romana. A gente não pode esquecer isso, que é o final de um mundo. Que mundo é esse? O mundo judaico-romano. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, haverá o quê? Fome. Se a gente for lá em Lucas 21:11, a gente já não encontra a palavra mais fome, a gente encontra a palavra pestes. Agora imagina a quantidade de pessoas. Também houve fome, é claro, a gente sabe porque, se não me engano, eram 200 mil pessoas encarceradas em Jerusalém, na cidade de Jerusalém, atrás das muralhas, sem poder sair. E as pessoas começaram a morrer. Então, quando as pessoas morrem, e você não tem onde enterrá-las, começa ao quê? As pessoas morrerem, aquele cheiro suportável de cadáveres de mortos. Então começam a vir o quê? As doenças. Começam a vir as doenças, as pestes. E o que está dizendo aqui? Fome. Como ele fala, Lucas 21:11 fala sobre pestes. Aqui já fala sobre fomes. Terremotos, quando ele fala terremotos, é um dos sinais da destruição do templo e de Jerusalém. No ano 70. É para ficar alerta referente a todas essas coisas. Porém, tudo isto é o princípio de dores. Interessante, esse princípio de dores é o período que antecede
a destruição de Jerusalém e do templo. Então sereis atribulados e vos matarão, sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Nesse tempo muitos hão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. E será pregado este evangelho do reino por todo o mundo para testemunha a todas as nações, então virá o fim. Se a gente reparar aqui, irmãos, ele fala sobre o princípio de dores. Ele fala o seguinte: se você reparar, ele está se voltando agora para quem? Para a comunidade cristã que está onde? Em Jerusalém. A comunidade cristã que está onde? Na Judéia. A comunidade cristã que está onde? Na Galiléia. Ele fala o seguinte: serão atribulados e vos matarão. Sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Ele aqui não está falando para um bando de apóstatas, como muitos ensinam, dizendo que os que ficaram vão ter uma segunda chance. Não, ele está falando aqui para as pessoas que proclamam o nome de Deus, que proclamam ao Cristo ressurreto. Ele se volta para a igreja. Quando tudo isso estiver acontecendo, naquela época, nos anos 60, as pessoas, os meus servos, vocês serão perseguidos, vocês serão atribulados, eles vão te matar, porque cristianismo cheira o quê? A sangue. Por quê? Porque o cristão, ele pratica a justiça, que é a adesão ao pobre, que é a introdução do pobre na sociedade, e a quebra de partilha que ganha, que gera a quebra de dá um branco aqui. E aí, Luane? A quebra não, a partilha de bens. Então esse é o discurso do cristão. Então quando você vem falando, tá tudo em guerra, e você vem pregando, falando de um homem que era carpinteiro e que ressuscitou, e você vem falando que tem que ser pregado a justiça, que você tem que fazer a justiça, vão te matar. Vocês serão odiados por causa do meu nome. Está se dirigindo para quem? Para judeus? Não. Para cristãos que não foram arrebatados? Não, está se dirigindo para a igreja que estava naquela época, na década de 60. Nesse tempo, muitos vão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. Profetas dizendo que o Cristo, que Jesus não é o Cristo. As traições por causa da palavra, os que irão realmente negar a fé, que vão deixar o arado e vão entregar aos irmãos. Fala sobre traição. Os que negaram a fé e para não morrerem vão entregar os fiéis. E falarão, e também surgirão os falsos profetas. Por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Então o que ele está falando aqui? O amor vai esfriar. Que tipo de amor é esse? O amor ao Evangelho. A pessoa, ela vai voltar atrás da decisão dela em seguir a Jesus. Perdeu aquele primeiro amor para não morrer. Ser cristão, o cristianismo, ele cheira a sangue, ele cheira a martírio, porque a gente sabe que o que está reservado para a gente é a nova Jerusalém. Lá não haverá choro, lá não haverá fome, e lá não haverá tempo. Mas como muitas pessoas vão olhar para trás, o amor delas vai se esfriar pelo medo da morte, irão trair-vos uns aos outros, então elas vão voltar atrás. E aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. Porque às vezes a gente acha o seguinte: eu vou me salvar aqui na terra, e depois que a gente morrer? É o que Jesus fala para eles.
perseverem até o fim. Vocês serão entregues, vocês serão mortos, irão delatar vocês, muitos vão voltar atrás, o amor irá esfriar, mas perseverem até o fim. E isso também é para a gente nos dias de hoje. Pessoas estão largando Jesus pelos prazeres da carne, não querem mais perseverar até o fim. Imagina se realmente não há uma perseguição de cristãos aqui. Quantos vão olhar para trás, não vão perseverar até o fim? Hoje em dia o amor de muitos está esfriando sem perseguição, porque Jesus não dá um carro, porque Jesus não dá uma casa, Jesus não paga uma faculdade. Não querem mais ir para a igreja, não querem mais evangelizar, querem os prazeres do mundo. Mas ele deixou bem claro, persevere até o fim, porque ele deu exemplo. Ele perseverou até o fim. Morte e morte de cruz, se fez maldito por mim e maldito por você, para que hoje a gente tivesse a liberdade de poder segui-lo. Então ele fala para aquela comunidade, persevere até o fim. Aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Mas a gente acha que a salvação nossa é negar a Jesus. Uma coisa que uma irmã, amiga minha, falou quando eu era presbítero: tem gente que está dentro da igreja, mas está desviado, está se enganando, está dentro da igreja, mas está desviado. Uma coisa que a Flávia falou: tipo de pessoas dessa forma não acreditam em Deus. Por que eu vou fazer coisa errada? Está fazendo coisa errada? Não acredita em Deus. Pois quem acredita em Deus não vai fazer coisa errada, não vai pecar, não vai colocar a sua vida em perigo. Aí ele fala aqui: e será pregado este evangelho do reino por todo o mundo para testemunho a todas as nações. O interessante, queridos, as pessoas já contextualizam para os dias de hoje. Não, porque o evangelho tem que chegar até a Groenlândia, tem que chegar até a Antártida, a todos os confins da terra. Hoje o mundo é mais amplo. Qual era o mundo que nós conhecíamos? Qual era o mundo que era conhecido naquela época? Oriente Médio, Mesopotâmia, Ásia Menor, Europa e África do Norte. E o evangelho ganhou grandes dimensões, chegando até os confins da terra, do mundo conhecido. Eu só não estou com os versículos aqui que eu acabei anotando, mas a gente pegando os versículos, o apóstolo Paulo e outras passagens também deixam bem claro que é um mundo conhecido daquela época. O evangelho foi pregado a todo o mundo conhecido. Cristo não veio até hoje? Não. Então por isso que hoje também nós tivemos essa expansão da proclamação da palavra. Dificilmente a gente não vai encontrar um povo que não conheça Jesus. E mesmo assim, o apóstolo Paulo fala, se não me engano, acho que é em Coríntios 3, que aqueles que não conheceram a Cristo serão julgados pela lei do coração. O que significa isso? A razão. Todo mundo sabe o que é certo e o que é errado. Faz maldade, alguma coisa de errado, faz consciente. A Flávia diz, como ela é advogada, que existe uma lei dentro do homem, que é a lei natural, que diz para o homem mais ou menos o que é certo e o que é errado. Ele tem essa consciência. Então ele será julgado pela lei do coração. Aí aqui a gente vai passar agora o interessantíssimo. Nós vamos falar agora sobre Daniel. Eu vou ler aqui a partir do versículo 15. Quando, pois, vides o abominável da desolação de que falou o profeta Daniel, no lugar santo,
Quem lê, entenda. Então, os que estiverem na Judéia, fujam para os montes. Quem estiver sobre o eirado, não deixe atirar de casa alguma coisa. E quem estiver no campo, não volte atrás para buscar a sua capa. Ai das que estiverem grávidas e das que amamentarem naquele dia. Orai para que a vossa fuga não se dê no inverno, nem no sábado, porque nesse tempo haverá grande tribulação, como desde o princípio do mundo até agora não tem havido e nem haverá jamais. Não tivesse aqueles dias sido abreviados, ninguém seria salvo, mas por causa dos escolhidos, tais dias serão abreviados. Então, se alguém vos disser, eis aqui o Cristo, ou ali, ou ele ou ali, não acrediteis, porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, operando grandes sinais e prodígios para enganar, se possível, os próprios eleitos. Vede que vou tenho predito. Portanto, se vos disserem, eis que ele está no deserto, não saiais, ou ele no interior da casa. Não acrediteis, porque assim como o relâmpago sai do oriente e se mostra até o ocidente, assim há de ser a vinda do Filho do Homem. Quando estiver o cadáver, aí se ajuntarão os abutres. Eita! Interessante, irmãos. Aqui a gente entra guerras, rumores de guerras. A gente entra aqui já na grande tribulação de Jerusalém. Tudo aconteceu numa Páscoa. O interessante é que os líderes da revolta foram levados para Roma. Vivos, se eu não me engano foram 2. E foram mortos em Roma. Os falsos profetas, o falso Messias que enganou todo o povo judeu juntamente com os saduceus. Os fariseus ficaram fora dessa revolta, por isso que eles foram preservados. Mas os saduceus, juntamente com os rebeldes, fizeram esse motim contra Roma. Eu não sei muito o que as pessoas costumam falar sobre esses versículos, mas as pessoas costumam viajar muito quando falam sobre Daniel, as 7 semanas de Daniel. As 70 semanas de Daniel, para ser mais específico. Para quem é teólogo, o pessoal que estudou o livro grosso, a gente vê aqui no versículo 15, isso aqui é interessantíssimo. Porque ele fala o seguinte: quando pois viste o abominável da desolação de que falou o profeta Daniel no lugar santo. Quem lê, entenda. Que lugar santo é esse, querido? Jerusalém. Esse é o lugar santo que Daniel está falando. Se a gente for reparar também, isso chegou a acontecer lá no ano 168, porque muitos teólogos também defendem essa teoria, que Daniel também está falando sobre a invasão de Antíoco Epífanes, no ano 168, quando ele introduz o altar do deus Júpiter, no Santo dos Santos. Mas a aplicação evangélica cristã começa a partir do ano 63. Então a gente tem que mirar para o ano 63 e entender o que Daniel está profetizando. Ele está dizendo bem claro aqui: quando pois virdes o abominável da desolação de que falou o profeta Daniel no lugar santo. Quem lê, entenda. Aonde? Jerusalém. No templo. Então, quando começa? Ano 63. Antes de Cristo. Se você analisar a sua Bíblia no livro de Daniel, capítulo 9, do versículo 20 até o versículo 27, nós temos 2 semanas de 70. Primeira semana de 70 fala sobre o cativeiro babilônico. Eles foram libertos no ano 538 pelo rei Ciro. Isso a gente encontra Daniel capítulo 9, versículo 25. Eu não sei como as pessoas conseguem viajar muito
nessas semanas, mas a gente não consegue, muitas pessoas não conseguem compreender realmente o que diz a Escritura. Primeiro, 2 semanas de 70. A primeira semana de 70 fala sobre o cativeiro babilônico. Ano 538, as pessoas foram libertas pelo edito do rei Ciro, no versículo 25. Aí fala aqui no versículo 25: Gabriel lhe revela que o decreto de Ciro e a reconstrução de Jerusalém até o príncipe ungido são 7 semanas. Nessas 7 primeiras semanas, temos a reconstrução de Jerusalém e o príncipe ungido. 7 semanas, são 70. Então nós temos outro período de 70 semanas. Primeiro período de 70 semanas, cativeiro babilônico. Depois disso começa o segundo período de 70 semanas, e ele começa a datar direitinho. Para você entender, versículo 25, ele fala sobre o período de 7 semanas que vai da construção de Jerusalém até o príncipe ungido. Quem é esse príncipe ungido? A gente estou falando pausadamente, que é para depois você analisar na sua Bíblia. A gente vai encontrar em Ageu, capítulo 1, versículo 1, Zorobabel. Quem era ele? O intendente descendente direto de Davi, o que deveria assumir o trono. Interessante. Depois disso, querido, ele fala o seguinte, também no versículo 25 e 26: durante 62 semanas, as muralhas, as praças serão reconstruídas em tempos calamitosos. 62 semanas também são semanas simbólicas. Essas 7 primeiras semanas do segundo período das 70 semanas são simbólicas. 7 semanas. Agora ele fala sobre mais 62 semanas. 7 semanas até o príncipe ungido, reconstrução de Jerusalém, e 62 semanas onde haverá a reconstrução das praças e das muralhas em tempos calamitosos. Onde é que a gente encontra isso? Neemias, livro de Neemias, a gente encontra Esdras. Eles construíam as muralhas com a espada por causa dos samaritanos. Foram tempos calamitosos. Então, se a gente somar as 7 primeiras semanas com as 62 semanas no total, onde Jerusalém será reconstruída em tempos calamitosos, nós temos 69 semanas. Mas o que é isso, irmão André? Nós temos 69 semanas. Falta o quê? Uma semana para a gente fechar as 70 semanas. É aí aonde complica. Fica um pouco complicado, onde as pessoas não conseguem compreender. Interessantíssimo isso. Falta uma semana. Então aqui, a última semana. Quando se dá o seu início? No ano 63 a.C., onde Pompeu domina os judeus e sela uma paz entre eles. Essa semana também é simbólica, são os 3 anos e meio. Mas as pessoas costumam dizer, porque o anticristo, ele vai... É uma semana onde o anticristo vai fazer um pacto com as pessoas, vai ter 3 anos e meio de paz, e 3 anos e meio onde ele vai perseguir as pessoas. Não, querido. E você vai compreender aqui por quê. Ele está dizendo aqui bem claro, no versículo 15, a desolação do qual falou o profeta Daniel, no lugar santo, Jerusalém, ano 63 a.C. Pompeu invade a Palestina e faz um acordo à custa de tributos, uma paz. Quando chega, querido, no ano 33, Daniel fala o seguinte: o Messias será retirado. Quem é o Messias? Jesus. No ano 33 ele é retirado. E na metade da semana acaba a paz. O que é isso? No ano 66
depois de Cristo, começa a guerra judaico-romana. Mas é interessante, porque muitas pessoas acham que isso ainda vai acontecer, jogam lá para frente algo que já aconteceu. As primeiras semanas simbólicas de paz começam no ano 63 de Cristo. O Messias é retirado. Quem? Jesus. É retirado. E quando chega no ano 66, acaba a trégua. Semanas simbólicas. Temos que visualizar essas coisas. E quando acontece chega no ano 70, acontece o quê? A desolação que falou o profeta Daniel. General Tito invade Jerusalém no ano 70 e destrói o templo de Jerusalém. É a destruição de um mundo. Que mundo é esse? Judaico-romano. Aí a gente vai começar a compreender que os contextos são para aquela época. Então os que estiverem na Judéia fujam para os montes. Irmãos, como é que vai o anticristo? Olha só o que está querendo dizer: os que estiverem na Judéia. Os que estiverem na Judéia, não é os que estiverem no mundo. Os que estiverem na Judéia fujam para os montes. O que significa fugir para os montes? Lugar de refúgio. E o interessante é que, por causa dessa profecia, os cristãos que moravam lá em Jerusalém e nas circunvizinhanças fugiram para Pela, que era uma capital de refúgio para eles. Então Jesus deixou bem claro que quando tudo isso acontecer, os que estiverem na Judéia fujam para os montes. Quem estiver sobre o eirado não desça a tirar de casa alguma coisa. Quem tiver no telhado, eles costumavam fazer o seu segundo pavimento, guardavam coisas desse tipo. Então, se você estiver lá, deixa tudo que está na tua casa e foge, porque vai ter guerra e você vai ser morto por causa disso. E por isso que eles fugiram para as montanhas e foram para Pela. Quem estiver no campo, não volte atrás para buscar a sua capa. Alguém usa a capa no dia de hoje, querido? Eles usavam capa naquela época, usavam túnicas, por causa do frio. Lá uma região que são 6 meses de calor intenso, 6 meses de frio. Ai das que estiverem grávidas e das que lamentarem naqueles dias. Orai para que a vossa fuga não se dê no inverno e nem no sábado. Mulher grávida, como é que ela vai conseguir fugir grávida? Como é que ela vai fugir amamentando? E no final da guerra, as mulheres, Eusébio de Cesareia fala sobre isso, as mulheres que amamentavam tomavam seu leite, não davam mais para os filhos. As mulheres matavam seus filhos e comiam. Quando os soldados romanos entraram em Jerusalém, cortavam as barrigas das mulheres e tiravam seus filhos. E aí ele fala mais aqui ainda: orai para que a vossa peça a Deus para que a vossa fuga não se dê no inverno nem no sábado. Como é que, se eu acontecer aqui no Brasil, aqui no Rio de Janeiro, tem inverno rigoroso? Aqui não tem inverno rigoroso. E por que no sábado? Porque os legalistas, os judeus legalistas, eles não podiam fazer nada no sábado. Então essa é a prova que toda essa visão, essa passagem é específica para o judeu que estava na Judéia. Entenda isso, o judeu que estava na Judéia. Não é para a gente, porque já aconteceu. Porque nesse tempo haverá grande tribulação, como desde o princípio do mundo até agora não houve, nem tem, nem haverá jamais, por uma destruição. Até era um querendo pegar a comida do outro, corpos, não se tinha onde enterrar os corpos. Foi algo catastrófico. Até os romanos, quando viram a situação da cidade, eles ficaram abismados. Eusébio de Cesareia fala, eles ficaram abismados pela situação da cidade. As pessoas estavam comendo pessoas. Chegar a comer pessoa. A mãe comeu o filho, botou o filho na panela e comeu.
Agora já acabei de comer aqui meu filho, vocês que são os rebeldes podem acabar de comer o meu filho. Já estou saciada. Então vou parar por aqui porque eu tenho apenas uma horinha para ficar o vídeo completo. Mas semana que vem a gente fecha e a gente vai entrar em Apocalipse para dissertar. E todas aquelas mortes que aconteceram lá, que acontecem lá no Apocalipse, fala sobre os santos, não fala sobre apóstatas. Então a gente está procurando dissertar um pouquinho, falar sobre a tribulação que a igreja vai passar, meu irmão. É o que a Bíblia fala, o mistério da iniquidade está operando. Então ele quer mais que você venha, que a igreja venha a ser arrebatada, você ficar sonhando, a igreja vai ser arrebatada, você passar pela grande tribulação, coisa que não vai acontecer. Ele está rumando para isso, tá? Vamos fechar por aqui. Deus abençoe a vocês, graça, paz e misericórdia, e que Deus possa abençoar a cada um de vocês essa semana, que possa ser uma semana de bênção para cada um de nós. Amém? Vamos orar em nome de Jesus. Senhor Deus, Tu que és todo poderoso, Criador dos céus e da terra, toma-nos, ó Pai, em Tuas mãos. Pai, eu peço a Ti que Tu possa nos abençoar esta noite e durante toda essa semana, que em meio às nossas lutas e tribulações, Senhor, nós possamos ser mais do que vitoriosos, porque eu ainda creio, Senhor, que a minha vitória já foi conquistada há muito tempo, Senhor, na cruz do Calvário. Te agradeço por tudo, toma minha família em Tuas mãos, Pai. Te agradeço por tudo, Pai, em nome de Jesus. Amém. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, as consolações do Espírito Santo seja com cada um de nós para todo sempre. Amém. Pode ligar, filho.